você quer conhecer um pouco mais sobre a gramática inglesa, erros que os brasileiros cometem ao escrever em inglês. Então fique comigo nessa aula 43, a gente vai ver 10 dicas gramaticais em inglês. Começando por esse artigo que está disponível para você baixar em PDF, logo no canto esquerdo da figurinha da aula número 43. Tá? Vamos lá. Primeira coisa é evitar começar frases com it is. Em português, essas frases fazem sentido, é importante, é muito comum, há pouca atenção. Só que, diretamente, essas frases são traduzidas como it is important, also it is very common, there is little attention. Então, embora essas sentenças, essas frases estejam gramaticalmente corretas, elas parecem fracas, e parecem assim, meio juvenis, né? Então, the book is on the table. One or two persons section may be fine. Não, se você usar isso repetidamente, isso prejudica a compreensão e o estilo. Mas uma vez, Iris, uma vez, ainda vai, mas mais do que isso não vai, não. Então, assim, as frases que eu vou mostrar aqui abaixo, então, podem ser fortalecidas com uma parte, com um refraseamento. E aqui ele vai mostrando isso, essa forma de refraseamento aqui direto. Vamos lá. Português. É importante destacar os trabalhos mais recentes que um inglês mais fraco diz assim, it is important to highlight. Então, um inglês forte diz assim, the most recent works that are important to highlight. Percebe que você tirou it is, não fica bom. Outro exemplo, português. Há pouca atenção dada ao evento. There is little attention given to the event. Little attention is given to the event. Verifica que essa parte aqui, ela é a mais importante. O inglês forte. There is little attention. Tiro there is e bota little attention is given to the event. Dica número 2. Quando usar o the, artigo definido the, tente removê-lo do começo de uma frase, porque é muito comum a gente colocar em português sim, ou a, ou as células foram plaqueadas, the cells were plated, que seria a tradução automática, tá? Então a gente tira esse the e usa só cells were plated. Tá? Então, por exemplo, a confiança, the trust is a vulnerability, is a psychological vulnerability. The trust is a psychological vulnerability, a gente substitui por trust is a psychological vulnerability. Pronto. Tá? Mas no meio da frase você pode usar which caused the large influx of human population in the region. Isso o Grammarly corrige. Toda vez que falta um artigo definido ou indefinido, o Grammarly corrige automaticamente. Não automaticamente, ele mostra para você a correção e aí você aceita ou não. Não tem dentro do Grammarly uma opção correção automática. Dica 3. Apenas capitalize subjetos que se referem a nomes formais, departamentos, títulos, porque a gente tem a mania de colocar muitas letras maiúsculas e tudo quanto é canto. Então, em inglês, por exemplo, Departamento de Pediatria da UF é localizado no estado do Rio de Janeiro. Como essa frase está referindo a uma questão formal do Departamento de Pediatria, então a gente mantém the Department of Pediatrics of UF, isso é o formal, is located in the state of Rio de Janeiro. Tá? Toda vez, se você quer, às vezes, se referir ao lugar onde você conduziu um estudo, pelo tipo de locação, departamento, clínica, etc., porque esse artigo é sobre pesquisa médica. Tá? O estudo foi realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. O Estado da Universidade atende mais de 100 pacientes por dia. Nesse caso, e somente nesse caso, veja como é que vai ficar aqui. Ó. The study was conducted at the University Hospital of Federal University of Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, State. Aí o S é maiúsculo. Tá? The hospital informal of the university informal attends more than 100 patients per day. Ok. Outro erro comum tem a ver com as direções, com as regiões do país. Por exemplo, a maioria de amostras foram coletadas no centro-oeste do Brasil. A gente usa tá, centro-oeste com maiúsculo, né? E aqui a gente, em inglês também, Central West or Midwest Brasil.
Majority of samples were collected from the center-western region of Brazil. Então, quando você utiliza a região, o nome região, e você está colocando aqui como adjetivo, então você vai usar o minúsculo. Dica 4, tire o that. É um erro muito comum, escrito por ingleses nativos, né? E um jeito de não escrever em inglês, mas também escrever well in English. That deveria ser apenas usado no início de uma oração subordinada ou quando escrevendo o nome e o objeto. Os resultados mostram que muitas pessoas gostam de frutas. The results show that many people like fruits. Então esse that aí não não vem vírgula depois. Nunca vem uma vírgula depois do that. Tá? The results show many people like fruits. Se você remover o that, o significado da frase não muda. E a frase não é quebrada por uma respiração, porque quando você bota um that, você respira, né? Então você pode ler essa sentença em voz alta. The results showed many people like fruits. Mas o that dá uma ênfase aí, tá? Os resultados que foram encontrados. The results that were found. Então, nesse pormenor, a gente pode utilizar o that. Bom, a dica número 5. Tá? Attempt to place adjectives, including possessive adjectives. A gente coloca muito adjetivo de forma errada. Então, aqui existem aqui, alguns exemplos. Característica do programa. Program Characteristics. Prontuário do paciente. Patient chart. Veja que a gente não precisa colocar o apóstrofe S. Né? A gente tem que só colocar. Você pode remover, principalmente do plural, porque você está usando as características do programa. Program Characteristics. Prontuário do paciente. Patient chart. Prontuário dos pacientes. Patients chart. Ou então patients, apóstrofe S. S e apóstrofe, tá? Quando está se falando no plural. Aqui você tem duas escolhas. Se você está usando paciente para descrever um tipo de documento, tá? Então você precisa usar o S para paciente. Embora o objeto é plural, o sujeito é plural, tais adjetivos em inglês não são plurais. Então, você usa patient, o S com apóstrofe se necessário for. Vamos lá, dica número 6. Dica número 6. Em português é comum usar um sujeito assumido. Se você tem mencionado ele num tópico de uma sentença anterior. Mas em inglês você precisa repetir. Engraçado, a gente fala da pessoa uma vez e não ficar repetindo mais. Do sujeito não ficar repetindo mais, mas em inglês precisa resumir. Por exemplo, nesse estudo, 74 pacientes foram incluídos. Destes, 9,5% foram de sexo masculino. Se traduzido diretamente, vai dar erro. In the study, 74 patients were included. Of these, aí você tem que dizer of these patients. Or 79% patients were male. Então, observa o correto aqui, ó. Tá vendo? In the study, 74 patients were included. A gente tem na nossa gramática, a gente não fica repetindo muito palavra. Mas em inglês precisa repetir, principalmente quando são sujeitos. Dica 7. Tente usar a primeira pessoa eu e nós o mínimo possível. E em trabalhos acadêmicos nós já vimos. O único lugar permitido é quando a gente está falando de resultados passados. Nós fizemos, nós obtivemos, nós fizemos, nós obtivemos. Ou no abstract. É o único lugar possível, mas a gente procura usar o mínimo possível. Encontramos vários tipos de mosquitos. Tá? Nós encontramos vários tipos de mosquitos. Aí aqui está dizendo para não utilizar esse tipo de situação. Tá? PCR foi conduzido usando o TAC DNA. Aí sim, a gente está falando de pesquisas e resultados. We conducted, tá vendo? Aqui a gente tem que usar, como eu tinha dito, acabei de dizer anteriormente. Nos seus gráficos e tabelas, dica 8, o título sempre tem que vir no singular e não use variables as heading. Falar nisso, pessoal, o plural de informação é information, sem o S.
São palavras invariáveis. Tá? Em inglês, o plural de information é information mesmo, sem o S. Então aqui, ó, característica, not characteristics, odds ratio, not odds ratios, 95% do confidence interval, o intervalo de confiança. Sex, male, not males, female, not females. É sempre para usar cabeçalhos de figuras, tabelas, tudo no singular. Finalmente a dica 10, se é escrito esse é meio óbvio isso aqui, né? Se está muito mal escrito em português, tem uma grande chance de estar mal escrito em inglês. Então, assim, não tem muito milagre. Mesmo que você passe o Grammarly, você precisa reler o que você escreveu para verificar se faz sentido, porque às vezes simplesmente não faz sentido. Então, essa aqui é a última dica desse artigo muito bom, de um brasileiro, inclusive, é Mariel Marlow, que é da Universidade de Califórnia, mas também é da Universidade Federal Fluminense. Então, um cara, pessoa bacana que condensou em 10 dicas aqui o que a gente pode utilizar para melhorar a nossa escrita, somente em inglês. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima aula.